Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Eu vejo o ramo de uma amendoeira. Eu respondi. E o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, Deus. Estamos aqui, Senhor, para que a tua graça, meu Pai, se manifeste em nosso meio. Deus, declaramos, Senhor, a nossa total dependência, meu Pai, da tua fonte, Senhor, inesgotável de vida. Meu Pai, assim como nós precisamos, Senhor, alimentar o corpo físico para que ele se mantenha vivo, meu Pai. Quantas pessoas, Senhor, estão morrendo, meu Deus, espiritualmente, não estão vendo, porque elas não estão alimentando o espírito, meu Pai. E por mais que o homem se esforce, Senhor, na letra, na ciência, é impossível, meu Pai, que ele consiga trazer, Senhor, através do intelecto, através da razão, alimento espiritual. Mas se o teu Espírito, Senhor, tiver misericórdia das nossas vidas, se o teu Espírito, Senhor, nessa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia, se manifestar, meu Pai, de forma favorável, nós te pedimos, meu Deus, que traga para nós uma palavra de vida, Senhor. Que o Senhor traga para nós, meu Pai, uma palavra, Senhor, que fortaleça, Senhor, os nossos ossos espirituais, que restabeleça, Senhor, a nossa consciência espiritual, que faça brilhar, Senhor, a nossa visão espiritual, porque esse momento, meu Pai, dedicamos inteiramente ao Senhor, consagramos e invocamos o teu nome nesse lugar, porque este lugar, meu Deus, é feito, meu Pai, exclusivamente para adoração ao teu nome, para a manifestação do teu Espírito. E eu peço ao Senhor que fale de forma individual, meu Deus, e poderosa a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando eu vejo esta palavra, uma palavra muito conhecida, mas não foi propriamente por causa dela que o Espírito de Deus me conduziu a trazer esse texto nessa noite, mas fazendo um comparativo com um outro texto que eu já vou ler para vocês. Mas eu vejo que há um mistério de Deus quando ele chama o profeta Jeremias, e quando ele começa a falar das coisas que antecederam a própria consciência do profeta, de quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, de quando Jeremias começa a confessar as suas limitações físicas, a sua incapacidade, e Deus, a Bíblia diz que, estendendo a mão, ele toca a boca do profeta, ele põe as suas palavras sobre a boca do profeta, e ele diz que deu autoridade agora ao profeta para exercer um ministério. E aí, depois que essas coisas acontecem, Jeremias diz: e a palavra do Senhor veio a mim, assim como já tinha vindo antes. O Senhor já tinha dito a ele coisas, já tinha tocado nele, mas ele fala agora de um novo momento em que a palavra do Senhor veio a ele, a palavra de Deus que criou o universo, a palavra de Deus que criou as coisas que nós vemos, as coisas que não vemos, a palavra que João vai dizer que se manifestou em carne, é a palavra de Deus, é a mesma palavra, a palavra que Deus disse, ela não volta para mim, é a mesma palavra, mas essa palavra agora, ela se encontra com o profeta Jeremias, e diz: a palavra do Senhor veio a mim, não foi ele que foi até Deus, foi Deus que veio até ele, a palavra de Deus se manifestou a ele. Essa palavra de Deus aqui não é simplesmente um som, não é simplesmente uma onda sonora como a nossa palavra, como algo que nós falamos, mas a palavra de Deus aqui tem que ter todo esse contexto do que de fato significa e da força que tem a palavra de Deus. E quando essa palavra se manifesta a Jeremias, faz a ele uma pergunta: mas eu entendo
que ele diz, veio a mim, é por isso que eu estou lhe destacando, veio a palavra do Senhor, mas com a palavra do Senhor, veio também uma visão. A palavra veio, a palavra se manifestou, a palavra se revelou. Por isso que eu estou lhe dizendo, que eu preciso que você entenda, que a palavra do Senhor aqui, não é apenas a voz, mas é a manifestação de Deus, através da sua palavra. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que Deus tem 7 Espíritos, Deus tem sete Espíritos de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus são 3 em 1, então tem muitas coisas a respeito de Deus, irmãos, que a nossa mente humana, ela tem dificuldade de processar e compreender dentro da nossa razão. Deus tem 7 Espíritos, Deus são 3 que formam um, é o Filho, é o Pai, é o Espírito. Então, tem muitas coisas a respeito de Deus que são complexas para nós, mas essa parte da palavra, no tocante à palavra de Deus, nós já temos base bíblica para ter uma compreensão maior, porque a Bíblia diz que o que se revelou para nós, o que se manifestou para nós em carne, foi exatamente a palavra de Deus. E nós, aí diz assim, e nós vimos a sua glória, a glória como unigênito Filho de Deus, ou seja, nós vimos a palavra. Então, às vezes a gente fala, e veio a palavra do Senhor, profeta Jeremias, a gente entende como se fosse só uma voz, mas quando diz a palavra veio, dizendo, entenda que quando a palavra de Deus vem, é a manifestação de Deus, de certa forma, em sua completude, no meio da sua própria palavra. A palavra de Deus, ela não é destituída da presença do próprio Deus. E quando a presença de Deus se manifesta, aí agora está a compreensão. A presença de Deus se manifesta a Jeremias através da sua palavra. Aí já é a primeira lição que a gente aprende. A gente acha que a palavra de Deus é um texto escrito. Ah, eu vou ler ali a palavra. Mas quando você e eu, quantas vezes nós não começamos a ler esse texto, e esse texto vai tomando conta da nossa mente, ele vai tomando conta dos nossos sentimentos, ele vai tomando conta dos nossos sonhos, ele vai tratando problemas na nossa vida, ele vai libertando, ele vai curando, ele vai sarando, ele vai trazendo conforto, vai trazendo renovo, porque quando você mergulha nessa palavra, você está mergulhando no próprio Deus. A essência de Deus, a essência da palavra de Deus foi compactada, foi de certa forma conduzida a caber nesse livro, para que a gente pudesse ter uma mínima compreensão da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e todas as vezes que o homem se encontra com a palavra de Deus, que o homem busca a palavra de Deus, a palavra de Deus também encontra o homem. Toda vez que eu me lanço e me direciono à palavra de Deus, o Deus da palavra também se lança em minha direção. E o Espírito dele, que é vivo, o Espírito dele, que direcionou os homens a escreverem o que está impresso nesse texto, ele se manifesta no meu entendimento e traz para mim revelações que vão além do que simplesmente está escrito. Eu ler o texto e compreender o que Deus quer falar comigo através daquele texto. Jeremias podia ver qualquer pedaço de pau na rua, podia ver um cabo de vassoura, podia ver um cabo de rodo, podia ver um pau de bater em bicho, ele podia ver qualquer coisa, mas o problema não é só o que ele viu e nem só o que ele ouviu, mas é a conformação do momento em que ele estava vivendo, da dimensão, da revelação das coisas que vêm, quando o homem entra em conexão com a presença de Deus. A presença de Deus se manifesta para Jeremias, se revela para Jeremias. Ele diz, a presença do Senhor se revelou a mim, ela veio até mim. A presença de Deus através da sua palavra. E quando a palavra se revelou para Jeremias, automaticamente ele estava tendo uma visão. E ele pergunta, Jeremias, o que é que você vê? Jeremias não estava, irmãos, aqui vendo uma árvore.
Ele não estava em um campo, ele ia ver uma árvore, ele não viu uma árvore. Ele não viu uma muda de planta, ele não viu. Ele não fala, o texto não diz uma mudinha de planta, uma planta pequena, não foi isso que ele viu. O que foi que você viu, Jeremias? Ele viu um galho solto, um ramo desprendido. É por isso que a expressão é um ramo de oliveira. É como se fosse apenas um pedaço daquela árvore que foi cortada ali. Eu vi um galho da oliveira, eu vi da amendoeira. Eu vi apenas uma parte dela, uma parte pequena. Eu vi algo que representa aquela árvore. Só que quando Deus, irmãos, Ele traz uma visão para alguém, a visão de Deus, ela não é uma visão confusa. Deus não é Deus de confusão. É preciso que a igreja tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque eu já disse a vocês, o inferno, ele não pode destruir a igreja do Senhor. Não tem como. Agora, falando do inferno, Jesus disse que a única forma de acabar a igreja é se a igreja mesmo se voltar contra ela. Porque um reino dividido não subsistirá. Isso pode ser no céu, pode ser na igreja, pode ser, foi um princípio que ele estabeleceu e falou. Um reino subdividido. E ele não disse se o reino do inferno, se for, não. É um reino. Qualquer governo, se ele estiver dividido, subsistirá. É exatamente essa questão da divisão, da não conformação das lideranças, que faz com que o reino se divida. E a divisão muitas vezes começa pelo que você está vendo ou pelo que você está deixando de ver. Deus tocou na boca de Jeremias e disse: você vai profetizar para as nações. Agora a pergunta é, Jeremias, o que é que você vê? Eu acho interessante, irmãos, esse negócio do que vê e do que não vê, porque a nossa visão humana, ela é limitada, a visão humana. A gente consegue alcançar apenas o que os nossos olhos podem compreender na dimensão que nós estamos. Mas muitas vezes, além do que nós vemos, nós temos uma compreensão que está fora do alcance do mundo natural. Preste atenção. Muitas vezes nós vemos as coisas, mas a compreensão que nós temos daquilo que vemos está além da dimensão natural. Olha o caso de Adão. Senhor, Adão, onde é que você está? Eu me escondi. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu estava nu. Nu foi algo que Adão ouviu? Foi algo que Adão sentiu? Foi algo que Adão... Mas a pergunta é, Adão estava com roupa e quando ele comeu a fruta, o diabo roubou a roupa de Adão? O que mudou? O que mudou foi a compreensão a respeito do que ele viu. Só que Deus entendeu, preste atenção aqui, irmãos, que a gente ainda está em Jeremias vendo o pedaço de pau lá. Preste atenção. Deus compreendeu que o que Adão compreendeu a respeito do que ele viu, não é algo que a mente do ser humano lá no jardim do Éden, em sua pureza, sem o conhecimento do bem e do mal, sem a corrupção do pecado, o homem chegaria a essa conclusão. O problema não foi o que ele viu, o problema é o que ele compreendeu a partir do que ele viu. O que é que você vê? Eu vi que eu estava nu. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Quem lhe criou, Adão, fui eu. Quem criou a sua mente, fui eu. Eu sei que você sozinho nunca chegaria a essa compreensão. Como é que você descobriu? Aí Deus já vai em cima. Quem foi que lhe disse? A pergunta não é essa? Quem foi que lhe disse? Por que quem lhe disse? Porque eu sei que você não chegaria a essa conclusão sozinho, a não ser que você tenha caído no pecado. Aí você vai começar a ver o que não deve. Aí você vai começar a ter compreensões a respeito de coisas que não são as compreensões que Deus planejou para você. Foi a mulher que o Senhor me deu.
me deu da fruta, eu comi. Então quer dizer que agora o seu pensamento já está corrompido. Deus tinha acabado de purificar a boca do profeta, tocou na boca do profeta. O que é que você vê? Eu quero saber o que você vê. O que é que você está vendo, Adão? Eu estou vendo que eu estou nu. Mas quem lhe disse que você estava nu? E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque dentro dessa visão, muitas vezes nós somos tentados por Satanás a compreender coisas espirituais, e eu estou falando de coisas que não podem ser reveladas pelo conhecimento humano. Tudo que nós compreendemos a nível do espírito, das situações que nós vemos, ou vem pelas revelações do Espírito de Deus, ou vem pelas revelações do espírito de Satanás. E a gente tem que tomar cuidado. Você vê uma cena, você vê uma situação, qual é a compreensão que você tem daquele fato? Qual é a compreensão que você tem daquela cena? Tem coisas que estão no mundo do espírito, não são compreensões humanas, mas você começa a ter pensamentos, você começa a ver o que não deve, você começa a imaginar o que não deve. E de onde é que está vindo isso? Você acha que é de sua mente? A partir de hoje você vai tomar cuidado, você vai vigiar o que você entende a respeito do que você vê, porque a sua mente é um campo aberto ao mundo do espírito. Ou você recebe visões de Deus, se você estiver na presença de Deus, se você estiver vivendo a palavra de Deus. Jeremias estava tendo visões de coisas espirituais, de coisas sagradas, de coisas santas, porque ele estava na presença de Deus, porque ele estava em contato com a palavra de Deus. Mas quando Adão teve contato com Satanás, ele começou a ver o que Satanás queria que ele visse. Na presença de quem você saiu? Você saiu da presença de quem, Jeremias? Saiu da presença de Deus. E o que foi que você viu? Eu vi um ramo de amendoeira, era bem definido. Não era só um pedaço de pau qualquer, mas o pau tinha folhas ou tinha frutos, tinha algo que identificava qual era a sua essência. Não era um pedaço de pau qualquer, mas era um ramo específico. Deus trouxe uma visão nítida, que tem um símbolo espiritual, e eu vou dizer a vocês o que Deus trouxe para mim a respeito desse texto. O que é que você vê, Jeremias? Eu estou vendo um ramo de amendoeira. Ele está identificado, é um pau que tem folhas ou tem frutos, mas que visivelmente você vê que é amendoeira. Aonde é que vem esse ramo de amendoeira? A gente vai ver. Mas você, Adão, você veio da presença de quem? Eu vim da presença de Satanás. Você estava fazendo o quê? Desobedecendo a palavra de Deus. Não foi daí que Adão veio? Estava da presença a mulher comeu, deu a ele o fruto da desobediência, ele vai, peca, e agora ele começa a ver o que não deve. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Jeremias estava em contato com a palavra de Deus. Quando você está sendo visitado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, você vai ter visão de coisas espirituais. Quando você está sendo visitado pela serpente e está desobedecendo a palavra de Deus, agindo contra a palavra de Deus, você vai começar a ver aquilo que não era para você ver. Você vai começar a ver a nudez dos outros. Eu estou nu, mas você também está nua, então bora vestir a roupa aqui todo mundo, vamos nos esconder, vamos fugir da presença de Deus. Por quê? Porque a gente está vendo o que não deveria ver. Quando você entra na igreja, o que é que você vê? Tem gente aqui que entra e vê um bocado de gente pecador. Tome cuidado, porque quando você entra e vê, um deles é você. Mas, irmãos, eu me lembrei de algo muito forte, porque essa confusão já tinha acontecido lá atrás com Miriam e Arão. Quando eles começaram, a Bíblia diz assim, que Moisés casou com uma mulher etíope. Aí o que é que eles olham e dizem: rapaz, esse Moisés não é tão santinho como a gente pensava não, casou com uma mulher estrangeira. E por que é que Deus só fala através dele? Deus manda chamar todo mundo na tenda da congregação. A Bíblia diz que Moisés teve que interceder a Deus pela vida de Miriam e de Arão, e ela ainda teve que ficar fora, uma semana fora do arraial, ficou leprosa, porque ela se levantou contra Moisés. Está cheio de defensor de Deus, irmãos.
Mas eu vou lhe comparar o que aconteceu com Gideão. Porque Deus, quando chegou e chamou Gideão, ele destruiu o altar inteiro dos demônios que o pai dele servia. Quebrou o altar. Quando foi de manhã, apareceu um bocado de gente lá para pegar ele. Qual foi o argumento que o pai dele deu? Vem cá, meu irmão. Baal não é Deus? É. E por que vocês vão se vingar? Deixa que Baal mesmo. Tem tanta gente, irmãos, que está cheia de intimidade com Deus, que fala como se Deus aparecesse para ele como aparecia com Moisés. Eu acho que passa até purpurina no rosto para chegar na igreja meio brilhando, para a gente achar que viu Deus passar no monte pelas costas. Um nível de espiritualidade, sabe? De uma reverência com Deus, mas quando o assunto é a casa de Deus, ele não crê que Deus pode fazer nada. Deus só sabe conversar. Deus é Deus só de conversa, de bate-papo, de revelar a vida dos outros que está em pecado, de revelar quem anda na presença de Deus, de revelar quem é endemoniado, de revelar quem trai o marido. Mas esse Deus que fala, parece que não tem poder para fazer nada. Porque, meu irmão, a gente vai ter que tomar uma providência aí, porque o pastor está em pecado. Então a gente tem que derrubar o pastor. Vai ter que tomar uma providência, porque o líder do louvor está em pecado. Então a gente que tem que... Irmãos, a casa é de quem? A igreja é de quem? Você não anda com tanta intimidade com Deus assim? Manda ele tomar providência, irmãos. Porque parece que a gente anda numa intimidade tão grande com Deus, que fica dependendo da nossa ajuda para fazer tudo. Porque Deus fala, porque Deus revela, porque Deus isso, mas na hora de agir, aí Deus não age, é a gente que tem que agir. A devoção a Baal, irmãos, era um negócio terrível, um negócio triste. Você vai ver lá na passagem de Elias, os sacerdotes de Baal e Aserá se rasgando, se mutilando, clamando a Deus por Baal. Que culto tenebroso era aquele? Mas um argumento calou eles. Vem cá, meu filho, me diga uma coisa, Baal não é Deus? É Deus, então deixa que ele se vingue. Irmãos, cuide da sua vida, ajude seu irmão que está caindo. Mas se você está vendo alguém que está ocupando um cargo de liderança, ou qualquer coisa que seja, que não quer se consertar, irmãos, a obra é de Deus. Se você não tem fé para crer que Deus cuida da sua obra, que Deus é esse que anda falando com você? A visão de Deus é clara. O que é que você vê, Jeremias? Eu estou vendo aquela vara de Arão que floresceu. Por que a vara floresceu? Por que floresceu? Porque agora o povo diz: Moisés, você é muito engraçadinho, Deus só fala com você e agora manda o melhor cargo para seu irmão. Moisés disse: então me dá a vara de vocês aí. Antes desse episódio já tinha se levantado os problemáticos lá, que a terra, né? Você sabe a história. No meio dessa confusão, a terra já come logo um bocado, engole um bocado, na rebelião. Você vê lá. E aí pega as varas e coloca diante de Deus. Irmãos, aqui tem algo de Deus para nós. Não é racional você pensar que se Deus queria ter frutos, Ele pedisse uma vara. Eu estou falando de razão. Ainda é mais irracional ainda você pegar uma vara e não plantar ela no chão. E o que é que Deus quer falar com a gente? Deus faz com que o processo dele cumpra todas as fases. Todas as fases. Porque quando acordaram de manhã, não tinha uma vara com amêndoa pendurada. Não foi isso. Deus tinha dito: apenas a árvore, a vara que florescer. A árvore que florescer. Mas quando Moisés entrou na tenda, ele disse que o que foi que ele viu? Ele viu que a vara de Arão tinha brotado, ou seja, tinha brotos, tinha renovo, tinha botões, tinha flores e tinha amêndoa madura. Deus é um Deus que Ele não pula etapas no seu processo. Agora qual é o segredo? Ele não precisa de nenhuma base humana. Ele não precisa de terra. Deus não precisa da estrutura do mundo.
Se você pegasse uma galinha de uma planta e botasse lá e no outro dia tivesse um broto, podia dizer, é normal, tem plantas que você realmente corta um pedaço da galha e bota na terra e ela volta a brotar de novo. Tem uma planta, para os que conhecem, chama hortelã grosso. Você pegar qualquer pedaço daquilo que você jogar no chão, irmãos, ele já está nascendo, já está brotando. Eu nunca vi um negócio tão fácil de pegar como aquilo. Qualquer pedaço dele que você plantar, nasce. Mas você precisa da terra. E o que é que Deus estava dizendo? Eu não preciso de nenhuma estrutura humana para sustentar minha liderança. Quem sustenta sou eu. Quem levanta sou eu. Quem estabelece sou eu. Mas o que Jesus vai dizer lá na frente? Sem mim nada podeis fazer. Eu quero ver, irmãos, qual é a receita humana de você pegar um pedaço de vara, uma vara seca, sem flor, sem folha, e fazer essa vara dar fruto, sem colocar ela na terra. Deus não precisa que você se volte para a terra. Deus quer que você se volte para a presença dEle. Moisés, não é para enterrar a vara no chão não, é para trazer a vara para a minha presença. Traz na minha presença, Moisés, porque sou eu quem respaldo, sou eu quem trago a revelação daquele que eu chamei, sou eu que trago o respaldo sobre a vida daquele que eu escolhi. O mundo pode dizer o que quiser, pode dizer que está chamando porque é amigo é irmão de Moisés, mas eu não tenho nada a ver com a estrutura da terra. Eu não preciso de terra. O que o homem precisa é da minha presença. Às vezes nós olhamos, irmãos, você tem um chamado, você tem algo que Deus falou na sua vida que vai fazer, um ministério, algo que você está esperando frutificar, mas às vezes você olha para a sua vida e diz: Senhor, mas eu não tenho nem broto. Senhor, eu não tenho nem folha ainda, como é que eu vou frutificar? Irmãos, tudo que Deus precisa é apenas de uma noite para mudar toda a sua história. O processo com Deus, ele não segue o padrão do homem. O processo de Deus, ele não segue o entendimento do homem. Venha cá, meu filho, como é que faz para ser governador do Egito aqui nesse lugar? Ah, meu filho, você na prisão só dando risada. Primeira coisa, você tinha que ter vínculo com a terra. Ninguém é governador do Egito se não nascer no Egito. Não tem terra. Como é que você vai vai produzir fruto nessa terra, meu filho, se você não está plantado aqui, se você veio de fora? Mas eu tive um sonho. Deus me deu um sonho. Você é um prisioneiro, meu filho, você não tem nem broto. Você é um pedaço de vara seca aqui nesse lugar. Mas Deus disse que eu vou ocupar um cargo de autoridade. Meu filho, preste atenção, você não tem folha, como é que você vai produzir fruto? Mas Deus depois me deu outro sonho, e mostrava que até as coisas celestes, e as coisas espirituais, as coisas que estão em cima, tantas coisas que estão embaixo, a estrutura terrena, os feixes, iam se ajoelhar diante de mim, como depois ele mostra que a própria estrutura espiritual que está sobre a minha casa, porque o homem, ele não é só carne, existem coisas que são de cima, existem coisas que são de baixo, existem coisas que são do céu, existem coisas que são da terra. O homem é as duas coisas. O homem, ele é carne, mas ele também é espírito. O homem tem natureza terrena, mas também tem em si a natureza celestial. E aí, Deus, quando traz a revelação sobre Abraão, e diz que vai trazer uma estrutura espiritual agora, viva sobre a vida de Abraão, uma promessa sobre... Aí vem José. Aí José tem dois sonhos, um que mostra a família dele no plano terreno, se curvando a ele, como mostra agora no plano espiritual, que até no mundo do espírito ele seria uma autoridade no meio dos seus irmãos. Eu tive esse sonho, meu filho, você não tem flor, a gente olha para você, você não tem beleza, você não está muito gatinho aqui dentro dessa prisão. Você já viu como o faraó se veste? Você já viu como ele se arruma? Você já viu o perfume que o faraó usa? Você é um pedaço de pau seco, meu filho, dentro dessa prisão. Mas quando Deus chega e visita o homem,
chegou o tempo, José, do sonho se cumprir. Chegou o tempo, José, da minha graça lhe visitar. Chegou o tempo, José, daquilo que foi prometido se estabelecer. Irmãos, tudo que Deus precisa foi de uma noite, para que aquele faraó tivesse um sonho atribulado, e que aquele homem chegasse até a presença dele, para que Deus fizesse com que no mesmo dia surgisse broto, com que no mesmo dia surgisse folha, no mesmo dia surgisse flor, e no mesmo dia surgisse fruto. Porque Deus não é o homem. Ele não depende da estrutura da terra. Tudo o que precisa é que o homem esteja na presença dele. E quem deu testemunho foi o próprio faraó. Aonde eu vou achar alguém que tem o Espírito de Deus para realizar essa obra? Nem todo pau que chega na presença de Deus vai dar fruto. Nem toda vara que é colocada diante da presença de Deus vai florescer. Foram 12, mas só uma floresceu. O milagre foi para uma só. Por quê, pastor? Porque era para aquela que Deus tinha um propósito. Era com aquela que Deus tinha o seu chamado. Mas Deus disse: vocês não vão pegar essa vara agora e jogar fora, não. Eu estou lembrado do que aconteceu. Os rebeldes, aqueles dos incensários, que veio com o incensário e saiu lá da parte de Deus, a terra se abriu, engoliu. Estou lembrado do que aconteceu. Mas eu levantei a descendência de Arão para me servir na minha presença. Fui eu que levantei a descendência de Arão para poder se santificar, para poder entrar no Santo dos Santos. Não foi o homem. E aí a gente vê agora uma vara desconectada da terra, uma vara que aparentemente estava morta, manifestando agora a sua essência. Porque embora fosse um pedaço de pau, e você olhando vários pedaços de pau, é difícil você apenas pela madeira distinguir de onde ela veio. Mas quando o poder de Deus veio sobre aquela vara, ela teve que manifestar qual era a sua origem, porque toda árvore teve um dia a sua origem em uma semente. E quando a árvore dá fruto, ela manifesta a origem da sua semente. Eu gosto de jaca, irmão, não tem jeito, a gente vai parar nela de novo. Você olha para um caroço de jaca, você consegue imaginar que ali dentro daquele trem tem um pé de jaca? Você consegue imaginar que dentro daquela semente ali tem folhas verdes? Você consegue imaginar visgo dentro daquele bago de jaca, irmãos? Você consegue imaginar a doçura, o cheiro, o paladar, o tato de uma jaca num caroço daquele? Mas quando você coloca aquele caroço no chão, começa um processo até que ele volte a ser semente de novo. Porque ele vai cumprir um processo de crescimento, ele vai dar brotos, ele vai ter folhas, ele vai ter flores, ele vai ter frutos, e depois que a doçura do seu fruto se for, e depois que a beleza e o poder daquela árvore imponente se acabar, tudo que vai restar dela é de onde ela veio. A Bíblia diz que nós fomos criados pelo próprio Deus. Em nós foi colocada duas coisas. Uma foi o pó. Você vai voltar para o pó. A sua parte humana, quando você morrer, vai voltar para o pó, porque és pó, e ao pó a semente que foi usada para lhe produzir. Quando você terminar tudo, você vai voltar para ela. E o que é que há de ser revelado então, pastor? Se Deus colocou nele a sua imagem e semelhança, é para depois que você fizer tudo, se manifestar a beleza de Deus que há em você, para que a glória do Criador se manifeste em você. E você não precisa de estrutura humana para que isso aconteça. Você precisa da estrutura espiritual. Aquela galha de amendoeira ficou como testemunho de que pessoas, como nós temos visto nessa geração, irmãos, abrir igreja está virando brincadeira. Eu
conheço poucas pessoas que têm um dom, que têm um talento, que Deus usa, que estão querendo se submeter à autoridade dos pastores. Eu estou desconhecendo a igreja desse tempo. O que é o mais osso, chega a me dar formigamento no corpo, ginge. É pessoas sem temor nenhum a Deus. Aluguei uma casa ali, e aí mandei entulhar uma piscina, e não sei o que, e está fazendo culto, e aí paga aos prostitutos que vão para a casa de Deus, vender o seu talento. Paga, é o dinheiro que está comprando o dom. Quanto é que você quer para vir cantar bonito na minha igreja? Para entreter o povo, quanto é que você quer? Me pague R$2.000 que eu venho servir ao povo. Quanto é que você quer, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus? Ministério de Balaão aí, irmãos. O que foi que Deus lhe deu? Deus me deu o dom da palavra, não tem problema nenhum. O púlpito é seu. Quando terminar a sua pregação, seu dinheiro está no seu bolso. E o que é que você quer em troca? Deixe só a bolsa do dinheiro comigo. Judas se enforcou, mas deixou discípulos. E é nesse tempo e nessa geração que mais Judas tem se levantado nessa terra para atrair ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas, irmãos, não querem se submeter mais à liderança, não querem se submeter mais à autoridade. Elas são senhoras absolutas da sua vida. Tem uma igreja ali que está precisando de ajuda, irmão, para trabalhar no ministério infantil. Não, meu irmão, você sabe que o meu chamado... Será que esse é o tempo, meu Deus, que estamos vivendo? Eu peço ao Senhor, meu Pai, através da Tua palavra, Deus, através da Tua palavra, visita, Senhor, o Teu povo mais uma vez. Lembra da Tua aliança, meu Pai, com o Teu povo. Assim como estava ali no Santo dos Santos a arca da aliança, meu Deus, da Tua antiga aliança com o Teu povo de Israel. Nós temos uma aliança com o Senhor no sangue de Jesus Cristo, o qual nós recebemos como nosso Senhor. Nós nos submetemos, Senhor, ao governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, ser dominados por Ele. Queremos, meu Pai, seguir, meu Deus, a Tua vontade. Que não venhamos a ser confundidos, meu Pai. Que ministério terrível, Senhor, não deve ter sido de Jeremias. Pregou para aquelas almas, meu Deus, que não ouviram a Tua voz, até que o castigo chegou sobre elas. Até, meu Deus, que eles foram levados, meu Pai, para a Babilônia como prisioneiros, humilhados, envergonhados. Mas o Senhor já tinha mostrado a Jeremias, no começo do ministério dele, o sinal que estava ali na Arca da Aliança. Aquilo que o Senhor colocou na frente, meu Deus, dos 10 mandamentos. O símbolo, meu Pai, que assim como o Senhor justificou, levantou, honrou, meu Pai, o sacerdote Arão e a sua descendência. O Senhor envergonhou todos aqueles falsos sacerdotes, aqueles que queriam, Senhor, apenas administrar a Tua obra para querer tirar proveito, para querer tirar vantagem, para querer, Senhor, usar do cargo, meu Pai, para seus próprios interesses. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, lembrando da vara de amendoeira, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da Tua igreja. Assim como Moisés orou pelo aquele povo, meu Pai, para que o Senhor tivesse misericórdia deles. Terminamos esse culto, Senhor, clamando ao Senhor: tem misericórdia dessa nação rebelde. Tem misericórdia, Senhor, desses líderes cegos, meu Pai. Não que nós sejamos mais santos do que eles, Senhor. Não que nós sejamos mais limpos do que ninguém. Mas estamos clamando ao Senhor, meu Pai, para que seja estabelecido o Teu reino, o Teu governo na Tua igreja. Para que o Senhor, meu Pai, volte, meu Deus, mais uma vez a separar o justo, Senhor, do injusto. Para que haja referência de novo da Tua luz, meu Pai. Para que os cegos, Senhor, possam ver. Para que os que estão perdidos possam se encontrar.
para os que estão, Senhor, vivendo no vale da sombra e da morte, possam encontrar a vida, meu Pai. Restaura, Senhor, o teu povo, restaura a tua igreja, meu Pai, e faz, Senhor, aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que têm parte no teu ministério, aqueles que têm parte com o teu reino, Senhor, faz com que a tua glória, meu Pai, desça sobre a vida deles, meu Pai, e que em uma noite, Senhor, eles sejam renovados, meu Pai, que em uma noite, Senhor, os sonhos sejam restabelecidos, que uma noite, meu Pai, o Senhor faça eles frutificarem, Senhor, que é tudo que o Senhor precisa de um instante. Que esse seja o teu instante, meu Pai, sobre a tua igreja. Que esse seja o teu instante, Deus, sobre a tua casa. Que esse seja o teu instante sobre essa obra. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus.